Alô, você! Se alguém pudesse matar o seu corpo hoje, mas não a sua alma, o que você tem mais medo de perder? A sua parte material ou a sua parte imaterial? Jesus fez a distinção mais radical de todas. Ele disse para não temermos quem mata o corpo, mas sim aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno. Meu Deus! Se você está vivendo como se a sua existência acabasse no pó, eu preciso lhe informar: sua alma é imortal. Nesta aula, vamos desvendar os atributos da sua alma: razão, emoção e vontade, e como esta parte imaterial define o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Pega essa palavra: cuidar da alma não é autoajuda, é a atitude fundamental para uma vida cristã estável. Quer saber a diferença entre corpo, alma e espírito e como purificar a parte que sobrevive à morte? Olha aí, pegue a visão, fique comigo, porque a lição de número 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano, aqui no canal EBD na Veia, começa agora e você é o meu convidado. Vamos para o estudo da Palavra de Deus. Alô você, sejam muito bem-vindos ao canal EBD na Veia. Iniciamos hoje a lição de número 5 deste quarto trimestre de 2025 com um tema essencial: a alma, a natureza imaterial do ser humano. O nosso texto áureo, ele já começa trazendo uma mensagem muito importante para nós. E não temais, isso é o que está em Mateus capítulo 10, versículo de número 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes àquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E observe bem, nós já vamos para uma análise da nossa verdade prática, porque a verdade prática nos dá a direção. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. E aqui é muito interessante que a gente já introduza o assunto, né? Porque é bom que você pegue logo a visão. Nesta lição, nós vamos nos aprofundar na distinção e nos atributos da alma. O homem moderno vive numa crise de identidade, porque não entende o que ele é. A alma é a parte imaterial que define a nossa existência, o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. E vamos à nossa introdução, porque agora nós estamos entrando, portanto, no assunto da nossa lição, né? Especificamente. Nós temos, antes disso, nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que hoje está no Gênesis, capítulo de número 1, verso 27 e 28, e depois Gênesis, capítulo 2, versos 15 e 17, e depois Mateus 10, 28. Vamos então para a nossa leitura, que é muito importante que nós leiamos juntamente. Se você porventura está com a sua Bíblia, é importante também que você esteja acompanhando comigo esse texto que é extremamente importante. Vamos lá então, olha o que diz o versículo de número 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aí quando você vai para a nossa segunda leitura é Gênesis capítulo 2, versículos de número 15 até o 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí quando você vai para Mateus, né? Você já vai para o texto aqui de Mateus, capítulo de número 10, né? E versículo de número 28, você vai ter aqui o texto: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo.
E aí nós finalizamos, né, a nossa leitura bíblica. E finalizando aqui a nossa leitura bíblica, nós vamos, portanto, meus amados irmãos, para o texto, né? Vamos para o nosso texto aqui agora, que é a parte em que nós apresentamos para você como está dividida a nossa lição. Bom, a nossa lição, no primeiro tópico, está dividida como atributos da alma. E ele está subdividido em dois tópicos. De volta ao Gênesis, né? Entre o espírito e o corpo. E em terceiro, alma abatida. No segundo tópico, nós temos a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. A definição de substâncias, né? E imaterialidade e responsabilidade pessoal. E no terceiro tópico nós temos materialismo e teologia. No terceiro e último tópico nós temos alma renovada e submissa a Deus. No terceiro subtópico nós temos dois subtópicos, né? A identificação e saúde, né? Edificação e saúde, perdão, purificação e renovação, né? Agora vamos para a nossa introdução. A introdução nos diz o seguinte: nessa lição buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Agora, os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é fazer os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. O nosso segundo ponto, né, o ponto 2, é demonstrar aos alunos, com base bíblica, que a alma é uma parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-os a refutar visões materialistas. E no terceiro e último tópico, nós temos aí conscientizar os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e também de hábitos santos. O nosso primeiro tópico nada mais é que atributos da alma. No nosso primeiro subtópico nós temos aí de volta ao Gênesis. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra criada. E aí Deus disse: enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Então você já percebe que o homem tem uma missão de dominar a criação. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Veja que aqui nós já aprendemos que o homem é um ser pessoal criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. Deus o fez seu representante com poder de governo. Isso aqui é muito importante. Isso é característico, porque aqui a gente precisa estar bem atento que aqui, né, nesse slide, nós temos o seguinte: entre o espírito e o corpo, a alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. Os seus três principais atributos são, como você vê aí na imagem, emoção, o sentimento, né, que é a parte aí, a sede dos afetos, né? Depois você tem razão ou intelecto, que é a sede do raciocínio e compreensão, que você está vendo aí. No terceiro, nós temos volição e vontade, que é desejos e decisões, né? E esse é o elo entre o espírito e o corpo, né? E aqui nós pegamos pega essa palavra porque é importante. A alma é a sua personalidade. Sim, a sua personalidade é quem você é. É o seu distintivo pessoal. E observe uma coisa: seus três atributos principais são emoção, razão e vontade. É a sede dos seus afetos e decisões. A integração inteligente, que é no ego humano, como assento central do Image Dei, que Deus concentrou o sentido total do mundo. A alma sendo o centro da nossa inteligência lógica, política, linguística, socioexistencial e moral.
e nos capacita. E Deus, quando nos deu a alma, ele nos deu também a capacidade de amar, adorar e obedecer ao Criador de forma consciente. Glória a Deus, nós amamos o Senhor com a nossa alma. Glória a Deus, né? Nós servimos a Deus com a nossa alma. E nós chegamos aqui ao comentário agora, observando mais precisamente agora os atributos da alma. Você consegue ver nessa imagem o seguinte: entre o espírito e o corpo, o ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. Para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo e os seus órgãos sensoriais, que é pele, olhos, ouvido, nariz, boca, que aqui você pode ver nesta imagem, que é a audição, que é o olfato, que é o tato, que é a visão, que é o paladar. E aí você consegue observar que o intelecto é a capacidade que você tem na sua mente de pensar, de raciocinar, conhecer, discernir. E a emoção, que são os sentimentos, que é a alegria, a tristeza, o amor, o ódio, e etc, e etc. Nós chegamos aqui, então, portanto, à nossa sinopse, né? Ou melhor ainda, a alma abatida, né? A alma abatida. Essa parte da alma abatida é bem interessante. Por quê? Nós vamos trabalhar o seguinte. Nós vamos trabalhar a questão de que o salmista, ele fala para a sua própria alma, né? No Salmo 42, 5, ele: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Olha que coisa maravilhosa, né? O salmista falando para a sua alma. Ou seja, isso dá uma conotação muito importante para nós entendermos que a alma é a parte imaterial do ser humano, né? Os afetos da alma em relação a Deus são vistos exatamente nessa poesia que eu acabei de citar, que é o Salmo de número 42, verso 5. Bom, agora sim, a nossa sinopse: a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. Vamos para o nosso segundo tópico da lição, que é a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Essa é a parte, né, em que nós tratamos a alma como imaterial e imortal. Bom, no nosso primeiro tópico aqui, nós temos o seguinte: distinção de substâncias. O que seria isso aqui, distinção de substâncias, né? O texto de Mateus 10, 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do homem. Uma tangível, que é o corpo, que pode perecer por ação humana; outra intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Isso aqui é muito característico. Observe, né? O que nós estamos vendo aqui nesse primeiro tópico é o seguinte: matar o corpo e não matar a alma. Jesus ensina a distinção e a superioridade da alma sobre o corpo material. A alma sobrevive à morte física. E aí nós precisamos destacar um pouco mais e chamar a sua atenção. O temor de Cristo em Mateus 10, 28 não é para o assassinato, mas para aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno, na Geena. Isso é fundamental para entendermos o destino eterno. A alma é imortal, mas o temor de perdê-la é a maior advertência bíblica. A alma se manifesta em todo o ser do homem, sendo a sua parte imaterial e imortal. Olha aí, pega essa visão. A nossa existência não acaba no pó. A alma segue para o juízo. A alma segue para o juízo. Agora vamos já direto para o nosso segundo subtópico, né? Que é
imaterialidade e responsabilidade pessoal. Bom, isso aqui, meus amados irmãos, é extremamente importante porque ao tratarmos do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Isso é o que nós estamos estudando aqui. E aqui nós trazemos materialismo e teologia, né? A visão materialista da natureza humana vai além das questões políticas e ideológicas. Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortopraxia, isto é, a prática correta. No campo católico, inspira a teologia da libertação. No protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas teologias se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, que por sua vez tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do centro humano e instigar as lutas de classe. É aqui que entra uma questão que precisamos sempre, meus amados irmãos, estarmos analisando, porque aqui você observa uma coisa que envolve a teologia. É preciso tomar muito cuidado para que a teologia não seja influenciada pelo materialismo. E quando a gente chega aqui à nossa sinopse, né, do segundo tópico, nós precisamos destacar o seguinte: a alma é imaterial e imortal, distinta do corpo e continuará existindo após a morte, sendo responsável diante de Deus. Isso aqui, meus amados irmãos, é extremamente importante para a nossa compreensão. É importante para a nossa compreensão porque precisamos deixar bem claro, reafirmamos mais uma vez, e aqui é importante que ao chegarmos nesse segundo tópico, nós tenhamos a consciência e reafirmamos que a alma é a personalidade do homem. Agora chegamos ao nosso terceiro e último tópico, que é alma renovada e submissa a Deus. Bom, nós já no 3.1, né, que é a nossa, nós temos aí ó, edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma. O que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos, nossos hábitos diários determinam a saúde de nossa alma, né? E aqui nós chegamos exatamente a isso. A estabilidade da nossa vida e o nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma. E aqui nós precisamos chamar a sua atenção e destacarmos um pouco mais sobre esse tópico. O que você assiste, o que você ouve e o que você lê. Nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma. A Bíblia nos adverte contra os maus pensamentos e os desejos impuros que nascem na nossa vontade. Meu Deus! Por isso devemos purificar e renovar a nossa alma para sermos transformados e experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Jesus, né? E aqui vamos para o nosso segundo tópico, ou 3.2, que é purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, dos desejos impuros e perversos, né? E das intenções e inclinações malignas. Devemos purificar e renovar a nossa alma para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor. E chegamos aqui, né, à sinopse do nosso terceiro tópico, que a alma precisa ser purificada e renovada continuamente para viver em santidade e comunhão com a vontade
divina. E aqui, meus amados irmãos, estamos chegando, ao final, Estamos perto aqui da nossa conclusão. Eu quero pedir a você, se porventura você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, olha aí, clica no joinha, clica no gostei, se inscreva e aperta o sininho da notificação. Meus amados irmãos, eu quero pedir mais uma vez, encarecidamente, que você clique ali no gostei. Nós tivemos muitas visualizações nos nossos últimos vídeos, mas tivemos pouca contribuição com o gostei. O like é muito importante. É uma coisa que eu não posso fazer, mas que eu tenho que pedir a você para fazer, tá bom? Então, por favor, clica aí. Pode sentar a mão no like, que não vai ter problema nenhum. Primeiro, que é de graça. Segundo, porque você estará ajudando o canal, fazendo com que este vídeo seja recomendado pelo YouTube para outras pessoas. E dessa forma, você também está contribuindo com o canal e está também fazendo com que nós evangelizemos mais ainda. Lembrando a você que também você pode visitar o Chile. E observe bem, você pode pausar esse vídeo e fazer a leitura aí desse QR Code que vai levar à nossa página aí da nossa agência e que você pode conhecer os pacotes para o Chile. Vai ser uma bênção. Olha, tem muita gente que gosta do Chile. O Chile é maravilhoso para se conhecer. Tem lugares turísticos tão maravilhosos que você vai gostar. Agora vamos para o nosso final, o final da nossa lição, que é a nossa conclusão. Glória a Deus. Vamos para a nossa conclusão, que é a seguinte: o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Meu Deus! Que Deus siga abençoando você, a sua família. E aí nós chegamos a essa conclusão. Eu espero que você guarde essa palavra. A alma é a sede material da sua essência. É o centro do seu ser. Cuidar dela, e é preciso que você cuide também da sua alma, é essencial para a sua estabilidade e para a sua eternidade. Que possamos rejeitar visões materialistas e, em vez disso, cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e de hábitos santos. Vivendo em submissão ao Criador, assim garantimos uma vida cristã vitoriosa e a certeza da paz eterna. Obrigado por acompanhar mais uma aula do canal EBD na Veia. Que Deus te abençoe.